Boa noite, meu nome é Trícia Cruz, eu sou professora da Escola Bíblica da classe de mulheres. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o livro de Jó. O título desse livro, Jó, leva o nome do seu personagem principal, em torno do qual giram os acontecimentos da narrativa. O mesmo acontece com outros livros do Antigo Testamento, como Josué, Ruth, Samuel, Esdras, Neemias, Esther, Daniel e Jonas. O autor desse livro é desconhecido, mas sem dúvida era um homem sábio e culto, com aptidões literárias. Aborda assuntos variados como mineração, astronomia, animais, desenvolvimento embrionário e caça. Talvez o relato tenha sido escrito pelo próprio Jó, depois de sua restauração. Outros autores sugeridos são Moisés, segundo a tradição judaica, Salomão, Ezequias, Isaías, Esdras e Eliú. A data desse livro. É difícil determinar com precisão a data dos acontecimentos em Jó. Várias evidências sugerem com um texto patriarcal. A idade avançada de Jó, mais de 100 anos, está em Jó capítulo 42, verso 16. A avaliação de sua riqueza de acordo com os rebanhos e servos está em Jó 1:3. O vocabulário singular e a ausência de referências à história de Israel e à lei mosaica. As datas propostas para a redação de Jó vão desde os tempos patriarcais até o período após o exílio, dependendo do autor pressuposto. Pano de fundo. O período dos patriarcais parece ser o texto mais provável para o livro de Jó. Na descrição de riquezas e prosperidade, há grandes semelhanças entre Jó e Isaac, está em Jó 1:3, e também em Gênesis 26, do 13 ao 14. No entanto, Jó não é descendente de Abraão e não vive na terra de Canaã, mas em Uz, está em Jó 1:1. Acredita-se que Uz ficava ao nordeste da Palestina, na região da Aranites ou Traconides, ou ao sul, entre Edom e a região norte da Árabe, sendo esta última a mais provável. Está lá em Lamentações 4:21, e a referência à filha de Edom, indicando a Idumeia. O propósito do livro é apresentar um homem íntegro e reto, temente a Deus, está em Jó 1:1. Um patriarcal próspero que vivia na segurança do seu lar. Apesar de sua fé e perseverança desse homem extraordinário terem sido testadas por Satanás, no final Jó saiu vitorioso e sua fé foi recompensada. Como o autor deixa claro, Deus jamais abandona o sofredor e nem todo sofrimento é causado por algum pecado pessoal. Além disso, a aflição não separa necessariamente o aflito de Deus. O livro descreve o tipo de fé que Deus requer e como essa fé opera em maior a dor. Talvez essa tenha sido a maneira do autor tratar de ideias equivocadas acerca de Deus, que persiste até os dias de hoje. O sofrimento nos revela nossa insuficiência e desenvolve nossa confiança em Deus. Ele requer dos seus santos uma fé paciente e perseverante no meio à adversidade. As características literárias do livro de Jó normalmente é classificado como literatura sapiencial, mas difere dos outros livros de sabedoria judaica, pois combina a prosa com a narrativa do prólogo, está em Jó 1:1, capítulo 2:13, e do epílogo, está em Jó 42:7 ao 17. Poesia são os discursos e o diálogo. Esses estilos diferentes que combinam uma obra magistral em sua estrutura
paralelismo, vocabulário, imagem e uso de recursos literários. O tema. À primeira vista, o livro de Jó parece apenas relatar a história de um homem reto que suporta sofrimento intenso, mas na verdade seu enfoque principal é a sabedoria e a soberania de Deus. Os grandes temas da sabedoria e justiça divina ofuscam a fé e o sofrimento de Jó. Questões profundas incomodam o coração. Por que os íntegros sofrem? Por que Deus permitia tal sofrimento? Por que alguém deve acreditar em Deus? Por que crer em Deus mesmo sem haver qualquer benefício visível? As respostas enfatizam as limitações da sabedoria humana em contraste com a vasta sabedoria de Deus. Além de serem inadequadas, as respostas fáceis, porém nada consoladoras dos amigos de Jó também são incorretas. Está em Jó 42, 7 ao 8. Cada um se baseia em sua própria experiência e numa tradição limitada à doutrina da retribuição ou numa crença de que o sofrimento é sempre um castigo pelo pecado. No entanto, a explicação para o sofrimento de Jó vai além, pois tem como base a sabedoria de Deus. O livro de Jó nos oferece um vislumbre raro do que acontece nos bastidores, deixando evidente o controle de Deus, os limites impostos por ele, a operação de Satanás. Deus apresenta Jó como um exemplo inquestionável de fé. Quando Satanás acusa Deus de estar subornando seu servo, está em Jó 1, 9 ao 10, Jó se mostra inculpável, mesmo diante da calamidade e do sofrimento imerecido que lhe sobrevém. Está em Jó 1, 22 e o capítulo 2, 10. Nos 13 primeiros capítulos de Jó, a pergunta por quê é feita repetidamente, mas não recebe resposta. A pergunta exige uma explicação e justificativa. Porém, mesmo que Jó pudesse entender as respostas de Deus, conheceria apenas as orlas dos seus caminhos. Está em Jó 26, 14. Assim, diante do sofrimento, a perguntar acerca de se fazer não e por quê, e sim quem, ou melhor, quem está no controle. Em sua réplica a Jó pergunta quem? Pelo menos 20 vezes, está em Jó 38, 41. Quando a resposta a esse quem é Deus, então a indagação por quê? Então incomoda, perde sua importância. O cristão se torna como uma criança desmamada nos braços de sua mãe, como um bebê que aprendeu a esperar e confiar, pois a mãe suprirá as necessidades do filho na hora certa. Está em Salmo 131, 2. Jó identificou Deus correta e inequivocadamente como aquele responsável por todo o seu sofrimento. Em momento algum, Jó culpa Satanás de cujas mãos ele havia recebido os golpes. Está lá em Jó 2:10. O próprio Deus havia dito a Satanás: tu me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Está em Jó 2:3. Deus não está apenas no controle das coisas boas, observando impotente as coisas ruins que nos sobrevêm. Ele é soberano e domina sobre todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins, permitindo que seus filhos passem por provações. Quem aceita somente o bem das mãos de Deus corre o risco de rejeitá-lo completamente quando passar por experiências indesejáveis. Tal aceitação limitada da sabedoria de Deus é insensata. Jó reconhece Deus em suas provações e, apesar de estar confuso e profundamente entristecido, agarra-se firmemente a Deus. Está em Jó 13:15.
Em seu estado de pobreza e necessidade, Jó profere uma declaração de fé profunda. Está lá em Jó 19, 25 e 27, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. A saudade me fortalece o coração dentro de mim. Essas são as palavras que Jó refere, né, de fé, de fortalecimento que ele usa. Mesmo diante do desespero, não perde sua maior esperança. Só Deus conhece todas as razões e causas do sofrimento humano. Embora não desfrutemos plenamente todas as bênçãos da glória eterna, conhecer a Deus é bastante. Veja lá em 1 Coríntios 13, 12, em 2 Timóteo 1, 12, em Tiago 5, 11. Que diz assim: eis que temos por felizes os que perseveram firme. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio da eterna misericórdia e compassivo. Amém? Então, eu vou deixar aqui embaixo o esboço para você acompanhar melhor tudo sobre o livro de Jó. Amém? Que você tenha uma boa noite, que Deus abençoe os seus caminhos, que abra o teu entendimento, que você venha crescer cada dia mais e mais no conhecimento, na palavra de Deus. Amém? Fique todos com Deus, tenha uma boa noite e paz seja convosco.